Saia da minha casa agora, mãe. Você não tem mais lugar aqui. Essas foram as palavras que minha própria filha gritou para mim na frente de 10 convidados durante um jantar que eu mesma havia preparado com tanto carinho. Palavras que ecoaram pela sala de jantar como um tiro. Palavras que jamais imaginei ouvir da boca de alguém que eu carreguei no ventre. Criei sozinha e dei tudo o que tinha. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 62 anos, e o que aconteceu naquela noite de quinta-feira mudou completamente o rumo da minha vida. Eu havia passado o dia inteiro preparando um jantar especial para celebrar a promoção da minha filha Camila no trabalho. Ela havia conseguido o cargo de gerente regional em uma empresa de cosméticos, algo que ela vinha buscando há anos. A mesa estava linda, decorada com flores do meu jardim, a toalha de linho que guardava para ocasiões especiais, as taças de cristal que herdei da minha mãe. Tinha feito o prato favorito de Camila desde pequena, um pernil assado com farofa especial e vinagrete. Também preparei entrada, sobremesa, tudo com o maior capricho possível. Os convidados começaram a chegar por volta das 8 da noite. Tinha colegas de trabalho da Camila, 2 amigas da faculdade, meu genro Eduardo e alguns vizinhos próximos. Todos elogiaram a decoração e a comida, me dizendo como eu era uma anfitriã maravilhosa. Dona Beatriz, a senhora sempre arrasa nos jantares. Aquele pernil está divino, disse Amanda, uma das amigas de Camila, enquanto repetia a porção. Eu sorria, feliz em ver minha filha sendo parabenizada por todos, vendo-a brilhar naquele momento de conquista profissional. Afinal, eu sempre fui uma mãe orgulhosa, que celebrava cada vitória dela como se fosse minha. O jantar estava transcorrendo perfeitamente até que Eduardo, meu genro, comentou algo que acabou se tornando o estopim de um pesadelo. Camila, agora que você foi promovida e vai ganhar melhor, a gente podia finalmente fazer aquela reforma no banheiro da suíte que você tanto quer, não é? Camila tomou um gole de vinho e respondeu. Sim, eu estava pensando nisso. Na verdade, tenho planos maiores. Quero reformar a cozinha também, modernizar tudo, trocar os móveis da sala. Eu estava servindo a sobremesa quando ouvi isso e comentei inocentemente. Filha, mas a cozinha está boa ainda. Eu que uso todos os dias, e está perfeitamente funcional. Foi como se eu tivesse pressionado um botão. O rosto de Camila mudou completamente. Os olhos se estreitaram, e aquele tom que eu conhecia tão bem, o mesmo de quando ela era adolescente e ficava brava, apareceu. Mãe, essa é exatamente a questão, ela disse, elevando a voz. Você que usa, você está sempre aqui, usando tudo, se metendo em tudo, dando palpite em tudo. O silêncio caiu sobre a mesa como uma cortina pesada. Todos os convidados pararam de comer e olharam desconfortavelmente para os pratos. Camila, querida, eu só quis dizer que... Tentei explicar, mas ela me interrompeu bruscamente. Não, mãe. Vamos falar sobre isso agora mesmo, já que estamos todos aqui. Camila se levantou da cadeira, jogando o guardanapo na mesa. Eu estou cansada. Cansada de não ter privacidade na minha própria casa. Cansada de você estar sempre aqui, sempre presente, sempre dando sua opinião sobre tudo. Eduardo tentou acalmar a situação. Amor, não é o momento para isso. É sim o momento, Eduardo. Alguém precisa falar a verdade. Camila virou-se para mim, os olhos brilhando de raiva acumulada. Mãe, desde que o papai morreu, você se agarrou a mim como se eu fosse sua tábua de salvação. Eu casei. Construí minha vida, mas você continua aqui, nesta casa, como se fosse sua. As palavras dela eram como facadas. Cada uma delas me atingia em cheio no peito, tirando o ar dos meus pulmões. Camila, por favor. Amanda tentou intervir, claramente constrangida. Não, deixe eu falar. Vocês não sabem como é. Ela está sempre aqui, controlando tudo, invadindo nosso espaço. Eu quero reformar minha casa do jeito que eu quero, sem ter que ouvir opinião. Foi então que ela disse as palavras que eu nunca esqueceria. Saia da minha casa agora, mãe. Você não tem mais lugar aqui. Eu quero que você pegue suas coisas e vá embora. Estou farta de você morando aqui de graça, usando tudo, se metendo em tudo. O mundo parou naquele momento.
Eu senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Os convidados estavam em choque absoluto, alguns de boca aberta, outros olhando para os pratos fingindo não ouvir nada. Camila, você está exagerando, Eduardo murmurou, mas sua voz era fraca, sem força real para confrontar a esposa. Eu olhei para minha filha, aquela menina que criei sozinha depois que meu marido faleceu, quando ela tinha apenas 7 anos. A mesma menina para quem trabalhei em 2 empregos para pagar escola particular e universidade. A mesma menina que chorou no meu colo quando terminou o primeiro namoro. A mesma menina para quem dei tudo. Absolutamente tudo. E agora ela estava me expulsando da casa dela. Da casa que, ironicamente, estava em meu nome. Da casa que eu comprei com meu próprio suor há mais de 30 anos. Da casa onde permiti que ela morasse depois do casamento porque seria temporário até eles se estabilizarem, 5 anos atrás. Mas eu não disse nada disso naquele momento. Não rebati, não gritei, não me defendi. Simplesmente levantei da minha cadeira com toda a dignidade que consegui reunir, coloquei meu guardanapo sobre a mesa e caminhei em silêncio em direção às escadas. É isso mesmo, vá embora. Finalmente vou ter minha casa de volta. Ouvi Camila gritar enquanto eu subia os degraus. Subi as escadas com as pernas trêmulas, mas mantendo a postura ereta. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada, mas eu não permitiria que Camila me visse desmoronar. Não ali, não na frente daquelas pessoas que haviam testemunhado minha humilhação pública. Lá embaixo, ainda podia ouvir a voz da minha filha ecoando pela casa. Ao invés de ficar constrangida pelo que acabara de fazer, ela parecia aliviada, até mesmo eufórica. Finalmente, ouvi ela dizer aos convidados. Vocês não imaginam o quanto eu precisava fazer isso. Finalmente coloquei limites. Limites. Ela chamou aquela crueldade de colocar limites. Como se eu fosse uma invasora na vida dela, e não a mãe que sacrificou tudo para que ela tivesse o melhor. Camila, acho que você foi muito dura com sua mãe. A voz tímida de Amanda chegou até meus ouvidos. Dura? Amanda, você não mora aqui. Você não sabe como é ter alguém te controlando o tempo todo, dando palpite em tudo. Essa casa precisa ser minha e do Eduardo, sem interferências. Essa casa, minha casa. A casa que eu comprei em 1994, quando Camila tinha apenas 10 anos e eu estava tentando reconstruir nossa vida depois de perder meu marido. A casa que paguei com o dinheiro que ganhei trabalhando como professora durante 20 anos, fazendo horas extras, dando aulas particulares aos sábados. Quando meu marido Carlos faleceu em um acidente de carro, eu fiquei sozinha com uma criança pequena e muitas dívidas. Trabalhei incansavelmente para pagar tudo e comprar esta casa, para dar estabilidade para minha filha. Cada tijolo desta construção representava suor, lágrimas e noites sem dormir. Entrei no meu quarto, o quarto de hóspedes onde eu dormia há 5 anos, desde que Camila e Eduardo vieram morar temporariamente comigo, e tranquei a porta. Só então permiti que as lágrimas caíssem. Sentei-me na beira da cama e abracei um travesseiro, mordendo-o para abafar os soluços. Não queria que ninguém lá embaixo ouvisse meu choro. Não daria a Camila essa satisfação. As vozes continuavam vindo da sala de jantar. Eduardo tentava amenizar a situação com os convidados, oferecendo mais vinho, fazendo piadas sem graça. Camila, por outro lado, parecia determinada a justificar suas ações. Vocês precisam entender. Ela está sempre aqui. Sempre. Eu não consigo ter privacidade. Não consigo fazer as coisas do meu jeito porque ela tem opinião sobre tudo. Opinião sobre tudo. Ela chamava de opinião quando eu sugeria receitas para o jantar, quando arrumava a casa porque ela e Eduardo trabalhavam o dia todo, quando cuidava do jardim que estava morrendo por falta de atenção. Mas Camila, sua mãe só estava tentando ajudar. Ouvi a voz de Dona Lúcia, minha vizinha há 15 anos. Ajudar? Ela não ajuda, ela invade. E agora finalmente vou ter minha casa de volta. Vou reformar tudo do meu jeito, sem ter que ouvir que está bom assim, ou que não precisa gastar dinheiro com isso. Minha casa de volta. As palavras ecoavam na minha cabeça como um mantra doloroso. Como ela podia dizer que iria ter sua casa de volta quando a casa nunca foi dela? Levantei-me e fui até a gaveta da minha cômoda.
No fundo, embaixo das roupas de cama, estava uma pasta azul onde guardava meus documentos importantes. Peguei-a com mãos trêmulas e abri. Ali estava a escritura da casa, registrada em meu nome. Beatriz Almeida Ferreira, proprietária única e exclusiva do imóvel localizado na Rua das Flores, número 428. Comprada e quitada em 2003, com o dinheiro que juntei ao longo de 9 anos de trabalho árduo. Quando Camila se casou em 2019, ela e Eduardo alugaram um apartamento pequeno. Mas 1 ano depois, Eduardo perdeu o emprego durante a pandemia e eles ficaram sem condições de pagar o aluguel. Foi quando eu, como a mãe protetora que sempre fui, ofereci minha casa. Venham morar comigo temporariamente, até vocês se reorganizarem financeiramente, eu disse. Temporariamente. 5 anos se passaram. Eduardo conseguiu um emprego novo em 6 meses, Camila nunca parou de trabalhar, mas eles nunca mais falaram em sair. Nunca ofereceram ajuda com as contas da casa. Nunca sugeriram pagar aluguel ou dividir despesas. Simplesmente se acomodaram. E eu, tola que fui, permiti. Mais do que isso, eu assumi todas as tarefas domésticas. Cozinhava, limpava, lavava, passava, cuidava do jardim. Tudo para que eles pudessem focar nas carreiras. E durante todo esse tempo, paguei água, luz, gás, IPTU, condomínio, tudo sozinha, com minha aposentadoria de professora. E agora estava sendo expulsa da minha própria casa, porque era um peso e uma invasora. Lá embaixo, os convidados começaram a se despedir. Ouvi as portas dos carros abrindo e fechando, motores ligando, o burburinho de despedidas constrangidas. Ninguém havia terminado a sobremesa que preparei com tanto carinho. Quando o silêncio finalmente tomou conta da casa, ouvi passos subindo as escadas. Reconheci o ritmo. Era Eduardo. Ele bateu de leve na minha porta. Beatriz, você está bem? Não respondi. Continuei sentada na cama, olhando para a escritura da casa em minhas mãos. Beatriz, eu sinto muito. Camila exagerou. Ela estava estressada com o trabalho e... Eduardo, eu disse com voz calma, mas firme. Por favor, me deixe sozinha. Ele hesitou do outro lado da porta, depois suspirou e desceu as escadas novamente. Olhei ao redor do quarto que havia sido meu refúgio por 5 anos. As paredes brancas sem personalidade, a cômoda simples, a cama de solteiro. Eu havia transformado meu antigo quarto, o quarto principal da casa, com closet e banheiro privativo, na suíte de Camila e Eduardo. Afinal, eles eram um casal, precisavam de mais espaço. Que tola eu fui. Peguei meu celular e, com as mãos ainda tremendo, procurei um contato que não ligava há meses. Dr. Almeida, corretor de imóveis e velho amigo da época em que eu ainda dava aulas. Olhei para o relógio. 23h47. Era tarde, mas eu precisava agir. Precisava tomar uma decisão antes que o medo ou a culpa me fizessem recuar. Comecei a digitar uma mensagem, mas apaguei. Depois digitei outra, e apaguei novamente. Finalmente respirei fundo e escrevi. Cláudio, preciso falar com você amanhã cedo. É urgente. Sobre a casa. Enviei antes que pudesse me arrepender. A resposta veio em menos de 2 minutos. Claro, Bia. Às 8h no escritório? Está tudo bem? Estarei aí. Obrigada. Deitei-me na cama ainda vestida, com a escritura da casa abraçada contra meu peito, como se fosse um cobertor protetor. Pela janela, via a lua cheia iluminando o jardim que cultivei durante décadas. Amanhã, tudo mudaria. E dessa vez, seria eu quem colocaria os limites. A noite foi a mais longa da minha vida. Deitada naquela cama de solteiro, com a escritura ainda abraçada contra meu peito, fiquei olhando para o teto enquanto memórias de 3 décadas passavam pela minha cabeça como um filme antigo. Lembrei-me de 1994, o ano em que comprei esta casa. Camila tinha 10 anos na época, e nós morávamos num apartamento minúsculo de 2 quartos alugado na periferia da cidade. Fazia 2 anos que Carlos havia morrido naquele acidente terrível na rodovia, e eu ainda estava tentando juntar os cacos da nossa vida despedaçada. Naquela época,
Eu trabalhava como professora de português na escola estadual do bairro, dando aulas de manhã e à tarde. Mas o salário mal cobria o aluguel, a comida e as despesas básicas. Então comecei a dar aulas particulares todas as noites e aos sábados. Chegava em casa às 10 da noite, exausta, mas determinada a dar um futuro melhor para minha filha. Camila passava as tardes na casa da vizinha, Dona Teresa, que cuidava dela até eu voltar do trabalho. Muitas vezes eu chorava no ônibus, voltando para casa, com vergonha de não poder buscar minha própria filha na escola, de não ter tempo para ajudá-la com o dever de casa, de servi-la jantares simples e apressados. Mas eu nunca desisti. Guardava cada centavo que sobrava. Abri uma poupança e, religiosamente, depositava ali todo o dinheiro das aulas particulares. Nada de luxos, nada de supérfluos. Durante 9 anos, vivi com o mínimo necessário para poder juntar o valor de entrada desta casa. Lembro-me perfeitamente do dia em que vi o anúncio no jornal. Vende-se casa de 3 quartos na Rua das Flores. O preço estava um pouco acima do que eu havia conseguido juntar, mas fui ver mesmo assim. Quando entrei nesta propriedade pela primeira vez, vi o jardim abandonado, as paredes precisando de pintura, os pisos manchados, mas também vi um lar. Vi onde Camila poderia ter seu próprio quarto, onde eu poderia ter uma cozinha espaçosa, onde finalmente teríamos estabilidade. Negociei com o antigo proprietário por semanas. Mostrei meus contra-cheques, minhas declarações de imposto de renda, tudo para provar que eu poderia pagar as prestações. Finalmente, em março de 2003, assinei a escritura. Estava em meu nome, Beatriz Almeida Ferreira. Eu tinha conseguido, sozinha. Levei Camila para ver a casa naquele mesmo dia. Ela tinha 19 anos, estava no 2º ano da faculdade de administração, que eu pagava com muito sacrifício. Lembro-me dos olhos dela brilhando quando viu o quarto que seria seu. Mãe, você conseguiu. Você realmente conseguiu, ela disse, me abraçando forte. Aquela foi uma das últimas vezes que vi verdadeira gratidão nos olhos da minha filha. Reformamos a casa juntas durante os meses seguintes. Eu pintava as paredes aos finais de semana. Camila ajudava a arrancar o carpete velho. Plantamos as roseiras do jardim juntas. Escolhemos as cores de cada cômodo. Sonhamos com o futuro naquele espaço. Terminei de pagar a casa em 2015. Foram 12 anos de prestações que eu nunca atrasei, mesmo quando estava doente, mesmo quando o salário de professora mal acompanhava a inflação. 12 anos trabalhando incansavelmente para que minha filha e eu tivéssemos um patrimônio, uma segurança. E agora, deitada naquele quarto de hóspedes, eu entendia que Camila havia esquecido completamente disso tudo. Para ela, a casa era simplesmente um lugar onde ela morava. Não um lar construído com suor e sacrifício. Não um patrimônio conquistado a duras penas por uma mãe viúva, que trabalhou em 2 empregos durante anos. O relógio marcava 3 da manhã quando ouvi passos no corredor. Camila e Eduardo haviam subido para dormir. Ouvi a porta do quarto principal se fechar. O meu antigo quarto, que eu cedi para eles com tanto amor quando vieram morar comigo. Pensei em todas as vezes que me calei quando Camila foi rude comigo nos últimos anos. Todas as vezes que ela revirou os olhos quando eu sugeria algo. Todas as vezes que ela me tratou como se eu fosse uma empregada ou, pior, uma intrusa na casa dela. Mas a humilhação daquela noite havia ultrapassado todos os limites. Ela não apenas me desrespeitou em particular. Ela fez isso na frente de 10 pessoas. Ela me expulsou da minha própria casa, enquanto seus amigos assistiam horrorizados. Às 4h30, levantei-me da cama. Não havia mais como dormir. Fui até a janela e olhei para o jardim que cuidei durante 21 anos. As roseiras que Camila e eu plantamos juntas ainda estavam lá, agora maduras e exuberantes. A jabuticabeira que dei de presente para mim mesma quando quitei a casa estava carregada de frutos. Foi ali, parada diante daquela janela, vendo o sol começar a nascer por trás das árvores, que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não seria mais a mãe submissa que aceitava qualquer tratamento. Não seria mais a mulher que se contentava com as migalhas de respeito que sobravam. Se Camila queria a casa para si, ela teria que comprar sua própria casa.
Esta aqui era minha. E se eu não era bem-vinda nela, então ninguém seria. Às 5h em ponto, peguei meu celular e abri novamente a conversa com o Dr. Almeida. Olhei para a mensagem que havia enviado na noite anterior. Cláudio, preciso falar com você amanhã cedo. É urgente. Sobre a casa. Agora, com a primeira luz do dia entrando pela janela e minha decisão tomada de forma irreversível, digitei uma segunda mensagem. Na verdade, preciso vender. Urgentemente. Você tem algum comprador interessado em fechar negócio rápido? A resposta demorou 15 minutos. Ele provavelmente ainda estava dormindo, mas quando chegou, foi direta. Tenho sim. Um casal procurando há semanas algo na sua região. Posso agendar visita para hoje de manhã? Respirei fundo e respondi. Agende. Estarei esperando. O sol estava nascendo completamente agora, iluminando o jardim com tons dourados. Era como se o universo estivesse me dizendo que um novo dia estava começando. E realmente estava. Um novo dia, uma nova vida, uma nova Beatriz. Uma Beatriz que finalmente aprendeu a se valorizar. Às 7h, desci as escadas carregando apenas minha bolsa. A casa ainda estava em silêncio. Camila e Eduardo costumavam acordar por volta das 8. Melhor assim. Não queria nenhuma conversa, nenhuma explicação, nenhum confronto ainda. Preparei meu café da manhã como sempre fazia, mas dessa vez com uma sensação diferente no peito. Não era mais a tristeza da noite anterior. Era algo que eu não sentia há anos. Determinação, uma clareza absoluta sobre o que precisava fazer. Às 7h40, meu celular tocou. Era Dr. Almeida. Bia, bom dia. Recebi suas mensagens. O que está acontecendo? Você realmente quer vender a casa? Sua voz demonstrava preocupação genuína. Cláudio Almeida havia sido meu colega de trabalho anos atrás, quando ele ainda dava aulas de matemática antes de mudar de carreira e virar corretor. Conhecia minha história, sabia de tudo o que passei para conseguir aquela casa. Cláudio, preciso vender, e preciso que seja rápido. Você disse que tem um casal interessado? Tenho sim, mas Bia, podemos conversar sobre isso? Essa casa é o patrimônio da sua vida toda. O que aconteceu? Fechei os olhos, respirei fundo. Não queria chorar novamente. Aconteceu que eu não sou mais bem-vinda no meu próprio lar. Aconteceu que minha filha me expulsou ontem à noite, na frente de 10 convidados, dizendo que esta é a casa dela e que eu preciso sair. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro pesado. Beatriz, me desculpe. Eu não sabia. Mas você tem certeza dessa decisão? Você construiu essa casa com tanto sacrifício? Justamente por isso, Cláudio. Eu construí. Eu comprei. Eu paguei cada centavo durante 12 anos. E se a Camila quer tanto essa casa, ela que compre a dela. Esta aqui eu vou vender. Está bem. Vou ligar para o casal agora mesmo. Eles são empresários, têm dinheiro disponível e estão procurando algo exatamente na sua região. Podem até pagar acima da tabela se a casa estiver em boas condições. Posso agendar uma visita para daqui a 1 hora? Olhei ao redor da cozinha que eu mesma reformei há 5 anos. Os armários que escolhi, o piso que instalei, cada detalhe pensado com carinho. Agende. Mas, Cláudio, tem um detalhe. Minha filha e meu genro ainda estão morando aqui. Eles não sabem de nada ainda. Entendo. Vou combinar com o casal de vir com discrição. Você pode estar pronta às 9? Estarei. Desliguei o telefone exatamente quando ouvi passos no andar de cima. Eduardo estava acordando. Terminei meu café rapidamente, lavei a xícara e subi para o meu quarto para me arrumar adequadamente. Escolhi uma roupa simples, mas elegante. Uma calça social azul marinho e uma blusa branca. Prendi o cabelo num coque discreto. Queria parecer profissional, séria. Esta era uma transação de negócios, e eu precisava estar à altura. Às 8h40, ouvi Eduardo descendo para tomar café. Camila ainda estava no quarto. Ela sempre acordava em cima da hora, e saía correndo para o trabalho. Desci novamente e encontrei meu genro na cozinha, preparando torradas. Quando me viu, ele baixou os olhos, claramente envergonhado pelos acontecimentos da noite anterior.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Eduardo. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Ele tentou quebrar a tensão. Olha, sobre ontem. A Camila estava muito estressada, ela não queria dizer aquelas coisas. Eduardo. Eu o interrompi. Minha voz calma, mas firme. Não precisa explicar. Está tudo bem. Ele me olhou confuso. Provavelmente esperava lágrimas, súplicas, drama. Não a tranquilidade com que falei. Você não está brava? Não, Eduardo. Não estou brava. Na verdade, estou em paz com as decisões que tomei. Antes que ele pudesse perguntar o que eu quis dizer, a campainha tocou. Eram exatamente 9 horas. Você está esperando alguém? Eduardo perguntou. Estou. Por favor, pode atender? Ele foi até a porta, ainda confuso. Quando abriu, encontrou o Dr. Almeida acompanhado de um casal elegante na faixa dos 40 anos. O homem usava terno discreto, a mulher um vestido social sóbrio. Tinha um ar de pessoas bem-sucedidas e sérias. Bom dia. Procuramos a senhora Beatriz Ferreira, disse Dr. Almeida formalmente. Sou eu, respondi, caminhando até a porta. Cláudio, pontual como sempre. Sejam bem-vindos. Eduardo estava completamente perdido. Beatriz, o que está acontecendo? Olhei para meu genro com a expressão mais serena que consegui reunir. Eduardo, estes são o senhor e a senhora Andrade e o Dr. Almeida, corretor de imóveis. Eles vieram avaliar a casa para uma possível compra. O rosto de Eduardo perdeu toda a cor. Ele ficou pálido, a boca aberta em choque absoluto. Compra? Como assim compra? Exatamente o que você ouviu. Estou vendendo a casa. Agora, se vocês me dão licença, preciso mostrar a propriedade aos possíveis compradores. Caminhei pela porta, convidando o casal Andrade a entrar, enquanto Eduardo permanecia paralisado no corredor, tentando processar o que acabara de ouvir. Lá em cima, ouvi uma porta se abrindo. Camila havia acordado com o barulho de vozes. Em alguns segundos, ela apareceria e descobriria que o mundo dela estava prestes a desmoronar completamente. E eu, pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente no controle da minha própria vida. O que está acontecendo aqui? A voz estridente de Camila cortou o ar como uma navalha. Ela havia descido as escadas apressadamente, ainda de pijama, com o cabelo desarrumado e os olhos inchados de sono. Eu estava na sala com o casal Andrade e Dr. Almeida mostrando as características da propriedade. Virei-me calmamente para minha filha e respondi com a voz mais serena que consegui. Bom dia, Camila. Estou mostrando a casa para possíveis compradores. O rosto dela passou por vários estágios de emoção em questão de segundos. Confusão, incredulidade, raiva. Compradores? Mãe, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, querida. Estou vendendo a casa. Você deixou bem claro ontem que esta é sua casa e que eu não tenho mais lugar aqui. Então, se é sua, você terá que comprá-la. Caso contrário, ela será vendida para quem puder pagar. A senhora Andrade, uma mulher elegante de cabelos castanhos, presos em um penteado sofisticado, olhou de mim para Camila, claramente desconfortável com a tensão no ar. Seu marido, um homem alto de óculos discretos, mantinha uma expressão neutra, mas atenta. Mãe, você não pode fazer isso. Esta é minha casa. Camila gritou, as veias do pescoço saltando. Doutor, Almeida interveio, sua voz profissional e firme. Senhorita, a casa está registrada em nome de Beatriz Almeida Ferreira. Ela é a única proprietária legal do imóvel e tem todo o direito de vendê-lo quando e para quem desejar. Camila olhou para Eduardo, que ainda estava paralisado no corredor. Eduardo, faz alguma coisa! Ela não pode nos expulsar assim. Fui eu quem respondeu, minha voz mantendo o tom calmo que parecia estar deixando Camila ainda mais nervosa. Camila, ontem à noite você me expulsou desta casa na frente de 10 pessoas. Disse que eu não tinha mais lugar aqui, que esta era sua casa. Eu passei a noite toda refletindo sobre suas palavras e percebi que você estava certa. Não tenho mais lugar aqui, então estou saindo e levando minha propriedade comigo. Mas eu não quis dizer. Eu estava estressada. Camila começou a gaguejar, finalmente percebendo a gravidade da situação. Você disse exatamente o que queria dizer, filha.
e agora precisa lidar com as consequências das suas palavras. O Sr. Andrade, que havia permanecido em silêncio até então, pigarreou. Talvez devêssemos voltar outro dia, quando a situação familiar estiver mais resolvida. Não, eu disse firmemente. Por favor, continuem. A situação familiar está perfeitamente resolvida. Gostaria de mostrar os quartos do andar de cima. Camila tentou bloquear meu caminho para as escadas. Mãe, para com isso. Você está sendo ridícula. Onde nós vamos morar? Olhei nos olhos da minha filha, aqueles mesmos olhos que um dia me olharam com amor e admiração, e disse: Camila, essa pergunta deveria ter sido feita por você quando me expulsou ontem. Agora, com licença. Subi as escadas com o casal Andrade e Dr. Almeida me seguindo. Mostrei os 3 quartos, os 2 banheiros, o closet que eu mesma mandei construir. Expliquei sobre a estrutura da casa, o encanamento novo que instalei há 3 anos, o telhado que reformei recentemente. A senhora Andrade estava claramente impressionada. A casa é linda, muito bem cuidada. Podemos ver o jardim? Claro, o jardim é meu orgulho particular. Enquanto descíamos, Camila estava no telefone, visivelmente desesperada. Pai do advogado, por favor, preciso falar com urgência. Minha mãe está tentando vender a casa onde moramos. Ignorei-a completamente e levei os visitantes para o jardim dos fundos. As roseiras estavam floridas, a jabuticabeira carregada, a grama perfeitamente aparada. Eu havia cuidado daquele espaço com amor durante mais de 2 décadas. Esse jardim é magnífico, disse o Sr. Andrade, tocando gentilmente nas pétalas de uma rosa vermelha. Minha esposa adora jardinagem. Este seria o local perfeito. Quanto a senhora está pedindo pela propriedade? Perguntou a senhora Andrade. Dr. Almeida começou a falar, mas eu o interrompi. 480 mil reais. E preciso fechar o negócio rapidamente. Se vocês puderem pagar à vista ou conseguirem financiamento aprovado em até 24 horas, eu faço por 450 mil. Era um valor justo, até levemente abaixo do mercado para casas naquela região, considerando o tamanho do terreno e o estado de conservação. Mas eu não estava interessada em lucrar o máximo possível. Estava interessada em velocidade. O casal se entreolhou. O Sr. Andrade falou: podemos pagar à vista. Temos o dinheiro disponível em investimentos que podemos resgatar hoje mesmo. Se a documentação estiver em ordem, fechamos negócio. A documentação está perfeita, garantiu o Dr. Almeida. A casa está completamente quitada, sem ônus, IPTU em dia, tudo regularizado. Posso ter os contratos prontos até o final da tarde. Então temos um acordo, disse a senhora Andrade, estendendo a mão para mim. Apertei sua mão firmemente, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Poder. O poder de decidir sobre minha própria vida. Quando voltamos para dentro da casa, Camila estava sentada no sofá, chorando. Eduardo estava ao lado dela, pálido e em choque. Mãe, por favor, não faz isso. A gente pode conversar? Olhei para minha filha e, pela primeira vez, não senti pena. Senti apenas uma tristeza distante por quem ela havia se tornado. Camila, o negócio está fechado. A escritura será assinada amanhã de manhã. Vocês terão 1 semana para encontrar outro lugar para morar. E com essas palavras, acompanhei o casal Andrade e Dr. Almeida até a porta, despedindo-me educadamente e confirmando o horário para assinar os documentos no dia seguinte. Quando fechei a porta, virei-me e vi Camila me olhando com uma mistura de ódio e desespero. Mas eu não senti nada além de uma paz profunda. Finalmente, eu havia colocado limites. Depois que o casal Andrade saiu, o silêncio que tomou conta da casa era opressor. Camila estava sentada no sofá, ainda em estado de choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto borrado de rímel. Eduardo caminhava de um lado para o outro da sala, passando as mãos pelos cabelos repetidamente, um gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Fui para a cozinha e comecei a preparar meu almoço. Peguei os legumes da geladeira, a tábua de corte, e comecei a picar cenouras como se fosse um dia completamente normal. Como se não tivesse acabado de vender a casa onde minha filha morava. Mãe, você não pode fazer isso conosco. Camila finalmente explodiu, entrando na cozinha com os olhos vermelhos e inchados.
Onde nós vamos morar? Como vamos conseguir um lugar em uma semana? Continuei cortando as cenouras, sem olhar para ela. Camila, vocês são 2 adultos empregados. Vocês têm salário. Podem alugar um apartamento como milhões de pessoas fazem. Mas não temos dinheiro guardado para entrada, calção, todas essas coisas. Finalmente parei de cortar e olhei para minha filha. E de quem é a culpa disso? Vocês moram aqui há 5 anos sem pagar 1 centavo de aluguel, sem contribuir com as contas. Onde foi parar o dinheiro que economizaram todo esse tempo? Camila ficou em silêncio. Eu sabia onde havia ido. Viagens para a praia nos feriados prolongados, restaurantes caros aos finais de semana, roupas de marca, o carro novo que ela comprou no ano passado. Tudo custeado pelo fato de não pagarem moradia. Vocês viveram 5 anos de graça. Continuei, minha voz firme, mas não alterada. Enquanto isso, eu paguei água, luz, gás, IPTU, internet, tudo, com a minha aposentadoria de professora. E ainda cozinhava, limpava, lavava as roupas de vocês. Fui sua empregada não remunerada durante 5 anos. Mas nós não pedimos isso. Você fazia porque queria. É mesmo? Larguei a faca na pia e me virei completamente para ela. Então por que quando eu parava de fazer vocês reclamavam? Por que quando a louça ficava acumulada, você fazia comentários sarcásticos? Por que quando o jantar não estava pronto, Eduardo suspirava alto? Vocês não pediram, mas esperavam. E eu, como tola que fui, aceitei esse papel. Eduardo apareceu na porta da cozinha. Beatriz, por favor, vamos conversar com calma. Podemos reverter isso. Eu converso com a Camila. Ela pede desculpas apropriadamente. E a gente esquece tudo isso. Eu ri. Não foi uma risada alegre, mas uma risada de quem finalmente enxergou a verdade. Eduardo, não há nada para reverter. O negócio está fechado. Amanhã de manhã eu assino a escritura no cartório. O dinheiro será transferido para minha conta. Em uma semana, os novos proprietários assumem a posse. É simples assim. Mas isso é loucura. Você está jogando fora sua casa por causa de uma briga boba. Camila gritou. Não, Camila. Eu não estou jogando fora nada. Eu estou vendendo minha casa porque você me disse ontem que eu não tenho mais lugar aqui. Você me humilhou na frente de 10 pessoas, dizendo que esta era sua casa e que eu deveria sair. Pois bem, estou saindo e levando minha propriedade comigo. Eu estava nervosa. Eu não quis dizer aquilo. Você disse, e pior, você pensou exatamente o que disse. Ontem à noite não foi a primeira vez que você me desrespeitou, Camila. Foi apenas a gota d'água. Há meses você me trata como se eu fosse um estorvo. Como se minha presença na minha própria casa fosse um favor que você me faz. Camila começou a chorar mais forte. Mãe, eu peço desculpas, está bem? Eu sinto muito. Eu estava estressada com o trabalho, com as pressões e acabei descontando em você. Aceito suas desculpas, Camila. Mas isso não muda minha decisão. Eduardo tentou uma última cartada. E se a gente oferecesse para comprar a casa de você? A gente pode tentar um financiamento. Olhei para meu genro com uma expressão que mesclava pena e firmeza. Eduardo, vocês 2 juntos não conseguem aprovação de crédito para um imóvel desse valor. Eu sei porque já conversei com o Dr. Almeida sobre isso. Vocês têm financiamentos de carro, cartões de crédito com limite alto utilizados, nenhuma poupança significativa. Banco nenhum vai emprestar 450 mil reais para vocês. A verdade daquelas palavras calou fundo. Camila sabia que eu estava certa. Eles haviam vivido acima de suas possibilidades justamente porque não pagavam moradia. Além disso, continuei, eu já fechei o negócio com o casal Andrade. Dei minha palavra. E ao contrário de algumas pessoas, quando eu dou minha palavra, eu cumpro. O resto do dia foi um turbilhão de emoções naquela casa. Camila passou horas ao telefone, tentando encontrar apartamentos para alugar, descobrindo que os valores eram muito mais altos do que ela imaginava. Eduardo fez planilhas desesperadas, tentando encaixar aluguel, condomínio e contas básicas no orçamento apertado que teriam. Eu, por outro lado, mantive minha rotina normal. Almocei tranquilamente, li meu livro na varanda, reguei as plantas do jardim pela última vez. À tarde, comecei a separar mentalmente o que levaria comigo e o que deixaria para trás.
Quando anoiteceu, Camila me procurou mais uma vez, dessa vez com uma postura mais humilde. Mãe, a gente conseguiu um apartamento para ver amanhã. É pequeno, tem só um quarto, mas é o que a gente pode pagar. Vai ser difícil, mas a gente vai se virar. Olhei para minha filha e pela primeira vez em muito tempo, vi um lampejo da menina responsável que eu havia criado. Fico feliz que estejam tomando providências. Você realmente vai fazer isso, não é? Não há nada que eu possa dizer para mudar sua decisão. Não, Camila, não há. Ela assentiu lentamente, enxugando mais uma lágrima. Onde você vai morar? Isso não é mais da sua conta, querida. E com essas palavras, subi para meu quarto, deixando Camila sozinha com as consequências de suas próprias escolhas. A manhã chegou fria e nublada. Acordei às 6, como de costume, e preparei minha mala pequena com os documentos necessários: escritura original, identidade, CPF, comprovante de residência. Vesti meu melhor conjunto, um terno azul marinho que havia comprado anos atrás e raramente usava. Hoje era um dia importante. Hoje eu oficializaria minha liberdade. Desci para a cozinha e encontrei Camila já acordada, sentada à mesa com uma xícara de café frio nas mãos. Ela claramente não havia dormido. As olheiras profundas e os olhos vermelhos denunciavam uma noite em claro. Eduardo ainda estava no quarto, provavelmente evitando o confronto matinal. Bom dia, eu disse, mantendo o tom educado, mas distante. Você vai mesmo fazer isso hoje, não é? Camila perguntou, sua voz rouca de tanto chorar. Vai mesmo assinar aquela escritura? Sim, vou. O cartório abre às 9 e meu horário está marcado para 9h15. Camila levantou-se bruscamente, a cadeira raspando no chão com um som estridente. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que fui horrível com você. Mas isso é desproporcional. Você está nos deixando sem casa. Coloquei água para ferver para meu chá e me virei para encará-la. Camila, vocês não estão ficando sem casa. Vocês estão perdendo o privilégio de morar de graça na minha casa. É diferente. Vocês terão que fazer o que todo adulto responsável faz: pagar pelo lugar onde moram. Mas em uma semana? Como vamos conseguir organizar tudo em uma semana? Eu tive menos de 24 horas para organizar a venda depois que você me expulsou. Vocês têm uma semana inteira. É mais do que suficiente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Camila voltou a se sentar, derrotada. Eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer algo assim. Eu também não, admiti, despejando água quente sobre o sachê de chá. Mas descobri que quando somos empurrados além do limite, somos capazes de coisas que nunca imaginamos. Eduardo desceu as escadas nesse momento, já vestido para o trabalho. Ele havia pedido o dia de folga para acompanhar Camila em visitas a apartamentos. O rosto dele estava tenso, cansado. Beatriz, eu sei que não tenho moral para pedir nada, mas... Você poderia pelo menos nos dar mais tempo? 2 semanas, talvez 1 mês? O casal Andrade já programou a mudança deles. Venderam o apartamento onde moravam e precisam sair de lá em 10 dias. Já dei minha palavra. O prazo é 1 semana. Terminei meu chá rapidamente, peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Às 8h40, o Uber que havia chamado chegou. Entrei no carro sem olhar para trás, sem me despedir. Não havia mais nada a dizer. O trajeto até o cartório levou 20 minutos. Durante todo o caminho, olhei pela janela, vendo a cidade passar. Casas, prédios, pessoas indo para o trabalho. Vida normal acontecendo enquanto a minha estava prestes a mudar completamente. Dr. Almeida já estava esperando na porta do cartório quando cheguei. Ele me cumprimentou com um sorriso caloroso. Bia, bom dia. Pronta para este momento? Mais do que pronta, Cláudio. Entramos juntos. O casal Andrade chegou 5 minutos depois, pontual como sempre. A senhora Andrade usava um vestido elegante cor de vinho. O marido um terno cinza impecável. Eles exalavam a confiança de quem estava acostumado a fechar bons negócios. Dona Beatriz, bom dia. A senhora Andrade me cumprimentou calorosamente. Estamos muito felizes com esta aquisição. Já estamos planejando como cuidar daquele jardim maravilhoso.
Tenho certeza de que vocês cuidarão muito bem da casa, respondi com sinceridade. O tabelião nos chamou para seu gabinete. Era uma sala formal, com estantes repletas de livros jurídicos e uma mesa enorme de madeira escura. Ele nos explicou o procedimento, verificou todos os documentos, confirmou a transferência bancária que o casal havia feito na noite anterior. 450 mil reais. Era um valor considerável, mais do que eu havia pago pela casa 21 anos atrás. Mas não era sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre dignidade, respeito, reconhecimento do meu valor. Muito bem, todos os documentos estão em ordem, declarou o tabelião. Dona Beatriz, a senhora confirma que está vendendo o imóvel localizado na Rua das Flores, número 428, pelo valor de 450 mil reais, livres de quaisquer ônus ou dívidas? Confirmo. E o casal Andrade confirma a compra nas mesmas condições? Confirmamos, disseram em uníssono. Então, por favor, assinem aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta que o tabelião me ofereceu. Por um breve segundo, minha mão hesitou sobre o papel. 21 anos. Aquela casa representava 21 anos da minha vida. Cada cômodo tinha uma memória. Cada canto guardava uma história. Mas então, lembrei das palavras de Camila. Saia da minha casa agora. Você não tem mais lugar aqui. Assinei com mão firme. Beatriz Almeida Ferreira. Uma assinatura, 3 vezes. E pronto. A casa não era mais minha. O casal Andrade assinou em seguida, seus rostos iluminados pela empolgação de novos proprietários. O tabelião carimbou, registrou, arquivou. Em 15 minutos, o que levei 21 anos para construir havia mudado de mãos. Parabéns a todos, disse o tabelião, entregando uma cópia da escritura para cada parte. Negócio concluído. Saímos do cartório sob o sol que finalmente havia rompido as nuvens. A senhora Andrade me abraçou com genuína gratidão. Dona Beatriz, muito obrigada. Vamos cuidar da sua casa com muito carinho. Não é mais minha casa. Respondi com um sorriso sereno. Agora é de vocês. E tenho certeza de que será muito feliz com vocês. Doutor Almeida me acompanhou até o estacionamento. E agora, Bia? Quais são seus planos? Olhei para o céu azul que se abria sobre nós e respirei profundamente. Agora, Cláudio, começa uma nova vida. Voltei para casa por volta das 11 da manhã. O Uber parou em frente ao portão da Rua das Flores, 428, endereço que havia sido meu lar por 21 anos e que agora pertencia legalmente a outra família. Paguei a corrida e desci do carro com minha bolsa e a cópia da escritura dentro dela, selada e carimbada. Quando abri a porta da frente, encontrei Camila e Eduardo sentados na sala, rodeados de papéis, laptops abertos e celulares ligados. A mesa de centro estava coberta de anúncios de apartamentos impressos, planilhas financeiras rabiscadas à mão e blocos de notas com cálculos desesperados. Camila levantou a cabeça imediatamente quando me ouviu entrar. Seus olhos estavam ainda mais vermelhos e inchados do que pela manhã. Mãe, você voltou. Então, você não foi? Fui sim. E abri minha bolsa com calma, tirei a cópia da nova escritura e a coloquei sobre a pilha de papéis na mesa. Está feito. A casa foi vendida. O dinheiro já está na minha conta. Os novos proprietários assumem a posse em exatamente 7 dias. Camila pegou o documento com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas, vendo as assinaturas, os carimbos oficiais, o selo do cartório. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Está acontecendo, Camila, e é irreversível. Mãe, ela gritou, levantando-se de um salto. O documento caiu no chão enquanto ela vinha em minha direção. Você não pode ter feito isso. Você vendeu nossa casa. Nossa casa. Não, Camila. Eu vendi minha casa. A casa que eu comprei, que eu paguei, que eu mantive durante todos esses anos. Mas a gente mora aqui. A gente tem direito. Direito? Eu ri sem humor. Que direito? Vocês nunca pagaram 1 centavo de aluguel. Nunca contribuíram com as contas. Nunca sequer ofereceram ajuda. Vocês apenas existiram aqui, como se fosse um privilégio automático. Eduardo se levantou,
tentando mediar. Beatriz, por favor, tem que haver uma solução. Não conseguimos encontrar nada que caiba no nosso orçamento. Todos os apartamentos decentes pedem 3 meses de caução mais o primeiro aluguel. A gente não tem esse dinheiro disponível agora. E por que não tem, Eduardo? Perguntei, minha voz calma, mas cortante. Vocês moraram aqui 5 anos sem pagar moradia. Se tivessem guardado apenas metade do que gastariam com aluguel, teriam mais de 100 mil reais economizados. Mas preferiram gastar em restaurantes caros, viagens, carros novos, roupas de marca. Nós não sabíamos que você ia fazer isso. Camila gritou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Nós achávamos que você estava feliz em nos ter aqui. Feliz? Parei e a encarei diretamente. Camila, você me tratou como empregada durante 5 anos. Me humilhou na frente de 10 pessoas há 2 dias. Me expulsou da minha própria casa. Em que parte disso você acha que eu estava feliz? Camila começou a soluçar incontrolavelmente. Ela caiu de joelhos no chão. Literalmente de joelhos, com as mãos cobrindo o rosto. Mãe, por favor, eu imploro. Eu estava errada. Eu fui horrível com você. Mas por favor, desfaz isso. Por favor. Ver minha filha daquele jeito deveria partir meu coração. Anos atrás teria partido. Eu teria corrido para consolá-la. Teria dito que estava tudo bem. Teria revertido tudo. Mas não agora. Não depois de tudo. Camila, levante-se. Implorar não vai mudar nada. O negócio está fechado, a transferência bancária já foi feita, a escritura está registrada. Não há como voltar atrás. Então, o que a gente vai fazer? Eduardo perguntou, sua voz quebrando pela primeira vez. A gente viu 12 apartamentos ontem e hoje de manhã. Os que cabem no nosso orçamento são horríveis. Pequenos, em bairros perigosos, mal conservados. Os que são decentes custam muito mais do que podemos pagar. Bem-vindo à realidade da maioria das pessoas, Eduardo. Essa é a vida de quem precisa pagar por onde mora. Camila levantou-se do chão, cambaleante, e veio até mim. Ela segurou meus braços com força, seus dedos cravando na minha pele. Mãe, eu vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou trabalhar mais, vou economizar, vou ser a melhor filha do mundo. Mas, por favor, não faz isso com a gente. Liga para aquele casal e diz que mudou de ideia. Por favor. Gentilmente, mas firmemente, tirei as mãos dela de mim. Camila, eu não vou fazer isso. E sabe por quê? Porque pela primeira vez em décadas, estou colocando meu bem-estar em primeiro lugar. Porque aprendi que amor e respeito precisam ser mútuos. Porque percebi que sacrificar minha dignidade por vocês não me fez uma boa mãe. Me fez uma capacho. Mas para onde você vai? Eduardo perguntou. Você também não tem para onde ir. Eu sorri. Um sorriso genuíno. Talvez o primeiro em dias. Na verdade, eu tenho. E tenho 450 mil reais na minha conta. Posso ir para onde eu quiser. A expressão no rosto de Camila mudou. A súplica deu lugar a algo mais sombrio. Uma mistura de raiva, inveja e incredulidade. 450 mil. Você ganhou todo esse dinheiro e vai nos deixar na rua? Vocês não estão na rua, Camila. Vocês têm 7 dias para encontrar um lugar e se mudar. E têm empregos para pagar por esse lugar. Não estou abandonando vocês. Estou simplesmente deixando de ser a rede de segurança que os impedia de crescer. Isso é cruel. Isso é vingança. Camila gritou. Não, filha. Vingança seria fazer com você o que você fez comigo. Isso é apenas consequência. Você plantou desrespeito e está colhendo as consequências disso. Subi as escadas em direção ao meu quarto, deixando-os na sala em estado de choque absoluto. Atrás de mim, ouvi Camila desabar no sofá, chorando histericamente, enquanto Eduardo tentava consolá-la sem sucesso. Entrei no meu quarto, fechei a porta e encostei-me nela por um momento. Não senti culpa. Não senti remorso. Senti apenas uma paz profunda, nascida da certeza de que, finalmente, havia feito a escolha certa para mim mesma. 3 dias. Foram apenas 3 dias desde que a escritura foi assinada, e Camila e Eduardo estavam começando a entender, finalmente, o verdadeiro custo de suas escolhas.
Eu estava na cozinha quando os ouvi conversando na sala, pensando que estavam sozinhos. Não tem jeito, disse Eduardo, sua voz pesada de desespero. O apartamento mais barato que encontramos custa 2.500 por mês, mais 600 de condomínio, mais 200 de IPTU, mais água, luz, internet. A gente vai estar pagando mais de 3.700 reais por mês, só em moradia e contas. Mas a gente ganha bem, respondeu Camila, embora sua voz soasse fraca. Meu salário é 7.000, o seu é 8,5. Ganham bem, sim, eu disse, entrando na sala. Mas vocês também gastam bem. Ou não? Camila me olhou com os olhos vermelhos. Ela havia perdido peso nos últimos dias, deixando de lado a soberba anterior. Mãe, o que você quer dizer? Senti-me no sofá em frente a eles. Vocês já pararam para calcular onde foi o dinheiro de vocês nos últimos 5 anos? Enquanto vocês moravam aqui de graça? Nós compramos coisas que precisávamos. Precisavam mesmo? Peguei meu celular e abri o aplicativo de banco. Deixe-me contar. Em junho do ano passado, vocês gastaram 8.000 reais em uma viagem de 1 semana para a praia. Hotéis, restaurantes, tudo caro. Em outubro, Camila, você comprou uma bolsa de marca que custou 3.000 reais. Uma bolsa. Vocês vão a restaurantes 4 vezes por semana no mínimo, gastando entre 100 e 200 reais cada saída. Camila olhou para Eduardo, ambos em silêncio. Vocês sabem quanto eu gastava por mês para manter esta casa? Continuei. Água, 200 reais. Luz, 350. Gás, 150. IPTU, 300. Condomínio, 400. Internet, 100. Seguros, 200. Comida para 3 pessoas, 1.000 reais. Produtos de limpeza, higiene pessoal, remédios, 200. Manutenção e reparos, em média, 250. Tudo somado, aproximadamente 3.800 reais por mês. Tudo saindo do meu bolso, da minha aposentadoria de professora que mal chega a 4.000 reais. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas novamente. Mas, mãe, você sempre pagou tudo. Exato. Eu pagava. E sabe por quanto tempo? 21 anos comprando e mantendo a casa. 5 anos de vocês morando aqui sem contribuir com nada. Se eu tivesse cobrado o aluguel de vocês, nem que fosse metade do que vocês estariam pagando em um apartamento qualquer, teríamos falado de 1.900 reais por mês. Multiplicando por 60 meses, são 114.000 reais. Eduardo abaixou a cabeça. Beatriz, a gente não sabia. A gente nunca pensou. Não, vocês não pensavam. Porque não precisavam pensar. Tudo simplesmente estava lá, funcionando perfeitamente, graças ao trabalho invisível e ao sacrifício de uma mulher que vocês consideravam um fardo. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim que logo não seria mais meu. E sabe qual é o pior? Não é apenas o dinheiro. É que durante esse tempo todo, enquanto eu estava aqui cozinhando, limpando, mantendo esta casa funcionando, vocês dois estavam ganhando bem e desperdiçando. Viajando para a praia, comprando bolsas caras, comendo em restaurantes sofisticados. Vocês acumularam débitos em cartão de crédito, sabem disso? Camila, você deve 3.000 reais em compras parceladas. Eduardo, você financiou um carro novo que ainda está pagando. Como você sabe disso? Perguntou Eduardo, sua voz traindo choque. Porque você deixa os extratos na mesa da sala. Porque ouço vocês conversando à noite. Camila se cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo. Mãe, eu não sabia que você sabia. Eu não sabia que você se importava tanto. Pois bem, agora vocês sabem. E agora vão precisar aprender uma lição que deveria ter aprendido muito tempo atrás. Dinheiro não cresce em árvore. Coisas não aparecem magicamente na sua casa. Alguém precisa trabalhar, economizar, sacrificar para que tudo funcione. Caminhei até a porta. Vocês têm 4 dias para sair daqui. Sugiro que vocês comecem a cortar gastos imediatamente. Resolvam essas dívidas de cartão de crédito. Comprem roupas em lojas mais populares.
Comam em casa ao invés de restaurantes. Vendam aquele carro novo de Eduardo e comprem algo usado e pago, porque quando vocês saírem daqui, não vão ter mais ninguém para pagar as contas de vocês. Mãe, por favor. Camila finalmente levantou-se e veio até mim. Você poderia pelo menos nos ajudar com a caução do apartamento? Só dessa vez? Eu prometo que vou devolver. Olhei para minha filha nos olhos. Aquela menina que criei sozinha, que educava com tanto amor, tinha se tornado uma mulher que acreditava que o mundo devia ser presenteado para ela, sem esforço. Não, Camila. Não vou ajudar. Vocês têm 2 rendas combinadas de aproximadamente R$ 15.000 por mês. Vocês conseguem economizar para a caução se cortarem despesas desnecessárias. Mas isso significa sacrifício. Significa abrir mão do que querem para conseguir o que precisam. Algo que eu sempre soube fazer e algo que vocês nunca aprenderam. Então você nos ama ou não? Perguntou Camila, sua voz quebrada. Eu amo vocês, filha. Mas amar não significa permitir que vocês destruam suas próprias vidas através da irresponsabilidade. Às vezes, amar significa dizer não e deixar que vocês enfrentem as consequências das próprias escolhas. Porque é assim que se cresce. É assim que se aprende. Subi as escadas e fechei minha porta, deixando Camila e Eduardo com seus pensamentos e suas contas de banco cada vez mais desesperadoras. Os últimos dias na casa da Rua das Flores foram surpreendentemente tranquilos. Enquanto Camila e Eduardo se movimentavam pela casa em estado de choque permanente, fazendo malas com seus pertences e visitando desesperadamente apartamentos cada vez mais humildes, eu me dedicava a organizar minha própria vida. Havia decidido sair da cidade. Sempre gostei do mar, desde que era criança, e aquele momento representava mais do que apenas uma mudança de residência. Era um recomeço, um novo capítulo, uma oportunidade de redescobrir quem eu poderia ser quando não estava dedicada integralmente aos outros. Pesquisei cidades litorâneas a cerca de 300 quilômetros dali. Encontrei uma pequena cidade chamada Praia Serena, conhecida por ser tranquila, com um custo de vida moderado e uma comunidade acolhedora de pessoas de meia idade que haviam se mudado lá para aproveitar a aposentadoria. Perfeito para mim. Contactei um imobiliário local e, através de videochamadas, consegui alugar um apartamento de 2 quartos com varanda vista para o mar. Nada de luxuoso, mas limpo, bem conservado e, acima de tudo, completamente meu. O aluguel era R$ 800 por mês. R$ 450.000 significava que eu poderia viver confortavelmente durante anos sem trabalhar, se quisesse. Ou, como estava considerando, usar esse tempo para explorar novos projetos, novos sonhos que havia deixado de lado. No 6º dia após a assinatura da escritura, comecei a fazer minhas malas. Não tinha muito para levar. Alguns livros, roupas, meus documentos importantes, as fotografias que guardava em álbuns. Deliberadamente deixei para trás a maioria das coisas que havia acumulado ao longo dos anos. O que eu mais valorizava não eram objetos físicos, mas a liberdade de começar do zero. Camila me observava fazer isso com uma mistura de emoções que ia da raiva ao remorso, oscilando constantemente. Uma hora ela aparecia na minha porta puxando conversa, tentando encontrar brechas em minha determinação. Outra hora me ignorava completamente, como se minha simples existência a ofendesse. "Para onde você está indo?" perguntou ela na noite anterior à minha partida. Ela estava em meu quarto, vendo-me dobrar roupas cuidadosamente e colocá-las em malas de rodinhas, para uma cidade chamada Praia Serena. Fica perto do litoral. Sozinha? Sim, filha. Sozinha. Camila sentou-se na beira de minha cama, observando meus movimentos. E o que você vai fazer lá? Vou viver. Vou descansar. Vou descobrir quem é Beatriz quando ela não é mãe, esposa viúva ou empregada doméstica de ninguém. Mas, e a gente? Como você vai conseguir se comunicar com a gente? Parei de dobrar roupas e olhei para minha filha nos olhos. Camila, você me expulsou desta casa. Você me disse que eu não tinha lugar aqui. Conseguiu o que queria. Agora eu não estou aqui. Se no futuro vocês quiserem ter contato comigo, vocês saberão como me encontrar. Mas não vou estar ligando todos os dias para saber como vocês estão.
Não vou estar indo buscar vocês se precisarem de ajuda. Essa dinâmica acabou. Mas você é minha mãe. Sim, sou sua mãe. E sempre serei. Mas ser sua mãe não significa ser escrava de seus caprichos, alvo de suas frustrações ou solução para todos os seus problemas. Ser sua mãe significa ter criado uma mulher adulta responsável que pode cuidar de si mesma. Camila levantou-se e saiu do quarto sem responder. Não nos despedimos direito naquela noite. Na manhã seguinte cheguei à hora. A mudadora havia chegado às 8 da manhã. Apenas uma pequena mudadora, porque meu novo apartamento era pequeno e eu estava levando pouco. Enquanto os homens carregavam minhas malas e caixas, eu caminhei pela casa uma última vez. Passei pela cozinha onde havia cozinhado centenas de refeições. Pelo banheiro que reformei com meu próprio dinheiro. Pela varanda onde cultivei roseiras durante mais de 2 décadas. Pelo jardim que era meu orgulho e alegria. Cada cômodo estava repleto de memórias. Mas eram apenas memórias. A vida, descobri, não vive no passado. Vive no presente e no futuro. Eduardo foi educado, desejando-me sorte. Mas Camila apareceu na porta da frente enquanto eu carregava a última mala para a mudadora. Ela estava descalça, com o cabelo despenteado, usando um hobby velho. Uma versão bem diferente da mulher sofisticada que havia me humilhado uma semana atrás. Mãe, espera, disse ela, sua voz quebrando. Você realmente vai embora assim? Sem nem dizer adeus? Coloquei a mala no chão e me aproximei dela. Olhei para o rosto da minha filha e, apesar de tudo, senti amor. Mas era um amor diferente agora. Era o amor de quem respeita a si mesmo o suficiente para não permitir maus tratos. Adeus, Camila. Cuide-se bem. Ela tentou me abraçar, mas eu simplesmente a beijei na testa. Um gesto rápido, carinhoso, mas distante. E peguei minha última mala. Entrei no carro da mudadora. E não olhei para trás enquanto o motorista nos afastávamos daquela casa. No banco de trás, pude ver Camila em meu espelho retrovisor, de pé no portão. Os ombros curvados de desespero. Mas nada disso me deteve. 3 horas depois, quando o carro da mudadora parou em frente ao meu novo apartamento em Praia Serena, com a brisa do mar tocando meu rosto e o som das ondas preenchendo meus ouvidos, respirei fundo. Pela primeira vez em 62 anos, eu era verdadeiramente livre. 6 meses depois, acordei cedo como sempre faço, mas dessa vez ao som das ondas quebrando na praia. Meu novo apartamento em Praia Serena havia se tornado um refúgio de paz que eu nunca imaginei ser possível. Tomei meu café na varanda com uma xícara de porcelana fina, lendo o jornal enquanto observava o sol nascer sobre o oceano. A vida havia se transformado completamente. Havia me matriculado num curso de pintura em aquarela na comunidade local, descobrindo um talento que não sabia possuir. As telas que produzia agora decoravam as paredes do meu apartamento. Paisagens do mar, flores do jardim local, retratos de pessoas que conhecia. Havia também retomado a leitura com paixão, visitando a biblioteca local 2 vezes por semana. Conheci outras mulheres de minha idade que também haviam recomeçado suas vidas. Dona Marta, uma viúva de 60 anos que agora dava aulas de yoga. Dona Rosa, uma aposentada que abriu uma pequena loja de artesanato. Dona Fernanda, que havia deixado um casamento de 30 anos e agora vivia sozinha e feliz. Com elas, descobri que havia um mundo inteiro de mulheres que haviam passado por situações similares à minha. Você fez a coisa certa, disse Dona Marta uma tarde, enquanto tomávamos chá na varanda do meu apartamento. Muito coragem para uma mulher da nossa geração. Meu ex-marido também achava que eu era um fardo. Levou 10 anos para eu ganhar coragem de sair. Espero não ter sido cruel demais com minha filha, confesso. Cruel? Você foi firme. Há uma diferença. Ser firme é amar o suficiente para não permitir que as pessoas destruam suas próprias vidas sem confronto. Ser cruel seria ter fingido que tudo estava bem enquanto ela te humilhava. Dona Marta tinha razão, e eu sabia disso em meu coração. Quanto a Camila e Eduardo, havia informações que chegavam até mim através de meios indiretos. Dona Lúcia, minha vizinha de muitos anos, às vezes me ligava para contar como eles estavam.
Eventualmente, Camila havia respondido a uma mensagem que enviei após 2 meses longe. Ela e Eduardo agora moravam em um apartamento pequeno num bairro bem menos nobre da cidade. O carro novo havia sido vendido e substituído por um usado. As viagens para a praia haviam cessado. Segundo ouvi, eles haviam conseguido com dificuldade economizar para a caução, e agora estava enfrentando a dura realidade de trabalhar apenas para pagar contas. Não havia mais sobras para roupas de marca, restaurantes caros ou qualquer tipo de luxo. Eram pessoas comuns, como a maioria das pessoas. Mas o mais importante era que Camila havia finalmente entendido. Alguns meses depois que eu havia partido, ela me enviou uma mensagem longa. Não vou colocar aqui palavra por palavra, mas a essência era um pedido de desculpas genuíno. Ela falava sobre como havia percebido o quanto sua mãe havia feito por ela. Como havia levado para perder tudo para compreender verdadeiramente o valor daquilo que tinha. Ela confessava que sentia falta de mim, mas que entendia minha decisão. E que provavelmente eu havia estado certa ao fazer o que fiz. Não respondi àquela mensagem imediatamente. Precisei de tempo para processar os sentimentos que ela gerou. Eventualmente, depois de semanas, enviei uma resposta simples. Fico feliz que você tenha compreendido. Talvez um dia, quando você crescer o suficiente, a gente possa ter uma relação baseada em respeito mútuo. Mas esse dia precisa começar com você perdoando a si mesma por quem você foi. Naquele dia, sentada na varanda de meu apartamento, bebi meu café e refleti sobre tudo o que havia acontecido. Não me arrependo. Não um segundo sequer. Aquela decisão difícil de vender a casa havia me libertado de uma vida inteira de sacrifício sem retorno. Havia me mostrado que eu tinha valor, que minha dignidade importava. Olhei para o espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia há muitos anos. Uma mulher em paz consigo mesma. Camila aprendeu a lição mais difícil que qualquer pessoa pode aprender, que o mundo não nos deve nada, que respeito não é automático, mas precisa ser conquistado. Que quando tratamos mal as pessoas que se sacrificaram por nós, há consequências. Eduardo também aprendeu que conforto fácil pode desaparecer num piscar de olhos, e que responsabilidade financeira é algo que não pode ser deixado nas mãos de outras pessoas. E eu aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, que dignidade pessoal é mais valiosa do que qualquer quantidade de dinheiro ou propriedade, que amar alguém não significa permitir que essa pessoa nos destrói. Naquela noite, enquanto ouvia as ondas quebrarem na praia e sentia a brisa salina no meu rosto, pensei nas roseiras que havia deixado para trás. Alguém mais as estava cuidando agora. Mas isso estava bem. Eu havia descoberto que era capaz de cultivar novas flores, em um novo jardim, em uma nova vida. E essa vida, finalmente, era completamente minha.